Alexandre Santos empurrou a porta da esquadra da Polícia de Segurança Pública no centro histórico de Lisboa naquela manhã chuvosa de novembro, sentindo um frio que não vinha apenas do vento do Tejo. Os olhares dos colegas, que sempre foram de camaradagem, agora eram de surpresa misturada com repulsa clara, e quando o capitão Sousa levantou a voz na sala de briefing e leu em alto e bom som a mensagem que alguém havia deixado no seu armário, Rafael escreveu: "Não aguento mais esconder, vamos contar a todos em breve meu humor." O ar ficou denso como chumbo e Alexandre soube que o seu segredo mais profundo tinha sido exposto, mudando tudo para sempre. O silêncio que se seguiu foi quebrado por sussurros e alguns risos abafados que cortavam como facas. Paulo, o seu parceiro de patrulha há 3 anos, virou o rosto para o lado murmurando algo sobre não acreditar que dividia o carro com o capitão. Um homem de 50 anos com bigode grisalho e reputação de duro cruzou os braços e perguntou: "Santos, explica-te, isto é teu?" Alexandre, com o coração acelerado, não negou: "Sim, capitão, sou gay e isso não muda o meu trabalho." Mas as palavras soaram vazias no ar carregado de preconceito. A partir daquele momento o isolamento começou como uma onda lenta mas implacável que o envolveu sem piedade. Nos dias seguintes a esquadra transformou-se num campo minado. Ninguém se sentava com ele no refeitório, as conversas paravam quando ele se aproximava, e nas patrulhas ninguém queria fazer equipa com ele. "Preferimos ir sozinhos", diziam uns. "Não queremos problemas", diziam outros. Alexandre tentava focar-se nas ruas de Lisboa, patrulhando o bairro Alto ou abaixo, ajudando turistas perdidos e lidando com pequenos furtos, mas a solidão pesava como uma mochila cheia de pedras. Ele recordava as noites tranquilas com Rafael, o professor de História de 30 anos que ensinava numa escola secundária perto do Parque das Nações, o seu apoio constante e as conversas sobre o futuro que pareciam tão possíveis antes. Rafael, ao telefone naquela noite, tentou confortá-lo: "Aguenta firme, amor, tu és um bom polícia, eles vão ver." Mas Alexandre duvidava profundamente. A pressão da família veio como um soco adicional. O pai, um reformado da Marinha de Braga, ligou furioso após ouvir rumores de um conhecido: "Que é isso que dizem de ti, rapaz? Não criei um filho fraco." A mãe chorava ao fundo, perguntando se era uma fase passageira. Alexandre, sentado no seu apartamento pequeno com vista para o rio, sentia o conflito interno rasgar-lhe a alma. Ele escolhera a polícia para fazer diferença, para proteger os fracos, mas agora via como o sistema o rejeitava. Deveria denunciar o assédio sutil que começava com piadas sobre proteger o bairro dos perigosos com olhares significativos. Isso significaria ser rotulado como queixoso, talvez perder promoções, ou aguentar e provar o seu valor através do trabalho diário. A escolha parecia sem saída e o preço era a sua saúde mental, as noites em claro, o apetite perdido e a sensação constante de estar a caminhar sobre vidro partido. Paulo, outrora amigo, tornou-se o pior. Durante uma reunião ele brincou com o grupo: "Cuidado com o Santos, ele pode querer proteger os suspeitos." De outra forma os risos ecoaram e Alexandre sentiu a traição profunda como uma facada nas costas. Ele confrontou Paulo no corredor escuro: "Porque, homem, éramos parceiros." Paulo encolheu os ombros: "Não é pessoal, Alex, mas na nossa profissão tem de ser macho, tu escolheste mal." Aquela conversa marcou o início de uma guerra interna. Alexandre ponderou pedir transferência, mas isso seria fugir. Ele decidiu ficar e mostrar o seu valor no terreno. Uma noite após um turno solitário ele encontrou Rafael no apartamento. O abraço foi o único conforto: "Eu estou aqui, vamos passar por isto juntos." Mas mesmo no amor havia dúvida. Rafael sugeriu sair da força, mas Alexandre recusou: "É o meu sonho, não posso deixar que eles ganhem." O conflito moral o consumia. Ser fiel a si mesmo ou ao uniforme? O preço da decisão era alto, mas ele estava determinado a pagar, custasse o que custasse. No dia seguinte, durante uma patrulha sozinho, Alexandre lidou com uma discussão doméstica num prédio antigo perto da seu. O casal discutia alto. Ele separou-os com calma e ouviu as histórias de ambos sem julgar, mas ao regressar à esquadra ninguém quis ouvir o relatório completo, como se a sua palavra já não valesse nada. Internamente ele questionava tudo o que aprendera na academia sobre irmandade e justiça. A sociedade portuguesa avançara tanto em direitos, mas dentro daquelas paredes antigas o preconceito ainda reinava como um fantasma. A família voltou a ligar. A irmã mais nova, que suspeitava há anos, tentou mediar, mas o pai foi intransigente: "Volta para casa e endireita-te, ou não te consideramos mais filho." Alexandre sentiu o chão tremer debaixo dos pés, mas agarrou-se à farda como única âncora. Ele passou horas sozinho no ginásio da esquadra, treinando até exaustão, como se o suor pudesse lavar a dor, mas à noite no apartamento vazio as lágrimas vinham sem controlo. Rafael visitou-o trazendo jantar caseiro e palavras de encorajamento, mas Alexandre via o cansaço nos olhos do companheiro. Também o preço estava a ser pago por ambos. Decidiu não apresentar queixa formal contra o isolamento, temendo que isso piorasse o ambiente e o tornasse ainda mais alvo. O dilema moral crescia: escolher a paz aparente ou a verdade arriscada. A semana terminou com um caso pequeno onde foi excluído da equipa principal. "Tu podes ser tendencioso", disse o capitão com tom seco, e Alexandre aceitou em silêncio, mas por dentro ardia de raiva e dúvida. A segunda semana trouxe uma intensificação do isolamento que parecia calculada para quebrá-lo. Alexandre chegava cedo para evitar os grupos no corredor, mas encontrava o seu cacifo com notas anónimas, palavras como "anormal" ou "vai para o outro lado" rabiscadas à pressa.
Ele rasgava-as em silêncio e continuava o turno, mas cada gesto aumentava o peso no peito. Paulo agora evitava-o abertamente durante as reuniões de equipa e quando o capitão distribuiu tarefas para uma operação contra carrinhas de contrabando no porto de Lisboa, Alexandre foi colocado em posição periférica só para vigiar a saída, como se não confiasse na sua capacidade de estar no centro da ação. Internamente o conflito moral aprofundava-se. Ele descobrira por acaso durante uma ronda noturna que alguns colegas, incluindo Paulo, aceitavam pequenos favores de donos de bares na zona do Cais do Sodré, bebidas grátis ou olhares para o outro lado em infrações menores. Alexandre hesitou em denunciar, temendo que isso fosse visto como vingança pessoal por causa da sua orientação. O dilema era cruel: ficar calado para sobreviver ou falar e arriscar ser ainda mais marginalizado. Ele escolheu o silêncio por enquanto, mas isso corroía-o como ácido, sentindo-se cúmplice de uma corrupção pequena que contradizia tudo o que defendia como polícia. A família pressionava mais. O pai enviou uma mensagem curta: não voltes enquanto não fores homem. A mãe ligava chorosa pedindo que pensasse nos vizinhos de Braga e na vergonha que trazia ao nome da família. Rafael notava o esgotamento e propôs uma noite fora no Príncipe Real, o bairro mais acolhedor de Lisboa, mas Alexandre recusou com medo de ser visto por alguém da esquadra. O preço do segredo agora exposto era a perda até da liberdade simples de andar de mão dada. Numa tarde chuvosa ele patrulhou sozinho a Avenida da Liberdade, lidando com um turista roubado e resolvendo o caso com eficiência, mas ao regressar ninguém elogiou o relatório como faziam antes, apenas um aceno frio. Paulo passou por ele no corredor e murmurou alto o suficiente para os outros ouvirem: cuidado, rapazes, o Santos pode estar a pensar em coisas diferentes enquanto nos cobra as costas. O riso coletivo doeu mais que qualquer insulto direto. Alexandre confrontou o espelho no vestiário à noite. Quem sou eu agora, um polícia ou apenas um gay a fingir ser forte? O conflito interno o levava a questionar cada decisão passada. Teria escondido a sua identidade por medo ou por amor ao trabalho? A resposta parecia ambígua, e o preço era a erosão lenta da sua autoestima. A irmã ligou em segredo do pai: ela apoia-te, Alex, mas ele está furioso, diz que vai deserdar-te se não mudares. Alexandre sentiu o laço familiar apertar como uma corda no pescoço, mas recusou ceder. O amor por Rafael era real e puro, não uma fase. Rafael abraçou-o forte naquela noite no sofá do apartamento. Vamos aguentar juntos, mas Alexandre via o cansaço nos olhos dele também. O relacionamento sofria com o stress constante. Uma operação pequena de controle de trânsito colocou novamente à margem. Os colegas coordenavam-se sem o incluir nas comunicações por rádio. Ele ouvia tudo, mas respondia sozinho, sentindo-se invisível. Decidiu documentar tudo em privado: relatórios pessoais sobre o tratamento recebido, mas guardou-os na gaveta sem enviar. O medo de retaliação era maior que a vontade de justiça. O fim de semana trouxe uma visita surpresa da irmã, que veio de comboio de Braga. Ela chorou com ele e disse: o pai vai acalmar com o tempo, mas Alexandre duvidava. O preço da aceitação familiar parecia cada vez mais distante. Ele passou horas a caminhar sozinho pelas ruas empedradas de Alfama, refletindo sobre as escolhas que o trouxeram ali: a decisão de entrar para a PSP aos 20 anos, o orgulho do uniforme agora manchado pelo preconceito alheio. Paulo escalou a traição ao comentar com um colega comum que talvez Alexandre estivesse a influenciar negativamente o moral da equipa. A notícia chegou aos ouvidos do capitão, que chamou Alexandre para uma conversa privada: não quero problemas, Santos, resolve isso à tua maneira, mas não nos arrastes para baixo. Alexandre saiu da sala com os punhos cerrados, escolhendo mais uma vez o silêncio para proteger o emprego, mas o preço era o aumento da ansiedade e as dores de cabeça constantes. Rafael insistiu em marcar uma consulta com um psicólogo, mas Alexandre recusou por medo de que isso chegasse à esquadra. O ciclo de isolamento fechava-se mais apertado cada dia. O terceiro mês trouxe um caso maior que testou os limites de Alexandre. Uma investigação sobre uma rede de tráfico de droga em Marvila envolveu toda a equipa e, apesar da sua experiência em vigilância, ele foi colocado apenas em tarefas administrativas: revisar relatórios antigos enquanto os outros saíam para as ruas. Paulo liderava a operação com entusiasmo e o capitão elogiava-o abertamente, como se para mostrar o contraste. Alexandre sentia a injustiça queimar, mas manteve o foco analisando os dados sozinho e descobrindo padrões que os outros ignoravam: uma ligação entre um bar frequentado por colegas e um fornecedor menor. Ele hesitou novamente em partilhar a informação. Moralmente sabia que devia falar, mas o medo do ridículo ou de ser acusado de exagerar por causa da sua orientação travou. A família entrou em crise total. O pai apareceu sem aviso em Lisboa, batendo à porta do apartamento com olhos vermelhos de raiva. Vamos falar, homem. A mãe ficou no hotel chorando ao telefone. Alexandre confrontou o pai abertamente: sou quem sou, pai. O amor por Rafael é verdadeiro, não uma doença. O pai saiu batendo a porta e a mensagem chegou clara: não te quero ver até mudares. O preço da verdade era a ruptura familiar que o deixou vazio por dias. Rafael foi o pilar, segurando-o durante noites de insônia. Vamos construir a nossa família nós dois. Mas Alexandre questionava se o sonho de uma vida normal era possível no meio daquele caos.
Durante uma reunião de progresso da operação, Paulo fez um comentário velado sobre certos elementos que podiam comprometer a equipa com distrações pessoais. Todos olharam para Alexandre, que sentiu o sangue ferver, mas manteve a calma, escolhendo não responder. O dilema moral pesava: escolher confrontar e arriscar demissão, ou calar e perder respeito próprio. Ele decidiu investigar sozinho à noite, seguindo pistas que levaram a um armazém abandonado, onde encontrou provas de pequenas quantias trocadas entre informadores e um colega menor, mas guardou-as para si. O preço da lealdade mal colocada era a culpa crescente que o impedia de dormir. Uma noite, Rafael organizou um jantar simples em casa, com velas e música suave para relembrar os bons tempos. O beijo foi doce e cheio de esperança, mas Alexandre interrompeu com lágrimas nos olhos: não sei quanto tempo mais aguento isto. Rafael abraçou-o forte: tu és forte, amor, o teu coração é maior que o preconceito deles. Aquela noite trouxe um momento de paz rara, mas o amanhecer trouxe de volta a realidade da esquadra. O caso avançou sem ele, e Alexandre viu pela câmara de vigilância como a equipa quase perdia um suspeito por falta de coordenação. O seu conselho silencioso poderia ter ajudado, mas ninguém perguntou. O conflito interno atingiu o pico quando ele recebeu uma carta anónima da família extensa em Braga pedindo que se afastasse para não manchar o nome. O preço social expandia-se para além da esquadra e ele questionava todas as escolhas passadas. Decidiu escrever uma carta privada para si mesmo, listando os prós e contras de ficar ou sair, mas rasgou-a no final. O amor pelo trabalho ainda vencia apesar de tudo. Paulo visitou uma vez no corredor com um sorriso falso: tudo bem, Santos, ou precisas de ajuda especial? O tom sarcástico foi o suficiente para Alexandre perceber que a traição era profunda e calculada. A operação final contra o gangue de droga em Chelas transformou-se no ponto de viragem. A equipa entrou no armazém ao anoitecer, mas o preconceito cobrou o preço. A coordenação falhou porque ninguém queria ouvir sugestões de apoio e Paulo liderou de forma imprudente, expondo o capitão a um tiro de raspão. Alexandre, que estava em posição de apoio, ouviu os tiros pelo rádio e, apesar de ter sido deixado de fora, decidiu agir sozinho, correndo pela rua escura com o colete à pressa e a arma em punho. Ele entrou pelo flanco, ignorado pelos colegas que o viam como inútil, e neutralizou dois suspeitos com precisão, salvando Paulo, que jazia ferido no chão. O capitão gritou pelo rádio pedindo reforços, mas a confusão reinava. Alexandre assumiu o comando temporário, coordenando a chegada da equipa de apoio e protegendo os feridos com o seu corpo. O preço foi uma bala que lhe rasgou o ombro esquerdo. A dor explodiu, mas ele continuou até o gangue ser contido. Os colegas viram tudo em choque: o homem que tinham isolado arriscara a vida por eles apesar de tudo. No hospital, o capitão visitou primeiro com o braço ao peito: desculpa, Santos, eu fui cego pelo preconceito. Os outros seguiram Paulo com lágrimas nos olhos: eu traí-te, irmão, nunca mais vai acontecer. O preço da ação de Alexandre foi a ferida física, mas o ganho foi a consciência coletiva que finalmente acordava. Rafael chegou correndo ao hospital. O abraço foi longo e cheio de lágrimas de alívio: eu quase te perdi, amor, mas tu mostraste quem és realmente. Alexandre sorriu apesar da dor: a minha escolha foi arriscada, mas valeu a pena. A família soube pelos noticiários. O pai ligou hesitante, orgulhoso filho, embora ainda confuso. A mãe chorou de alívio. A irmã veio visitar trazendo flores. O processo de aceitação começava lento, mas real. Alexandre refletiu na cama do hospital sobre o preço pago: o isolamento, o conflito interno, a traição, mas também a força que descobrira em si mesmo. Os dias no hospital trouxeram visitas constantes da equipa, cada colega trazendo desculpas sinceras e histórias de como o preconceito chegara. O capitão prometeu mudanças internas, formação sobre diversidade, e Alexandre aceitou com cautela mas firmeza: o meu preço foi alto, mas vejo que valeu a pena para abrir olhos. Paulo pediu perdão privado, chorando: eu perdi um irmão por causa do meu medo estúpido. Alexandre perdoou, mas exigiu que o respeito fosse ganho diariamente, não só com palavras. A notícia da sua ação heroica saiu nos jornais de Lisboa e o orgulho voltou lentamente. O uniforme que quase abandonara agora parecia mais leve. De regresso a casa, Rafael preparou uma noite especial no terraço com vista para o rio. O beijo ao pôr do sol foi um momento de felicidade pura que simbolizava o despertar após tanta dor. Eles falaram de futuro, planos de morar juntos e talvez adotar um dia. O amor triunfara sobre o trauma. A família visitou Braga pela primeira vez em meses. O pai abraçou desajeitado: ainda tenho muito a aprender, filho, mas estou orgulhoso. A mãe cozinhou os pratos favoritos e a irmã sorriu vendo o progresso. O preço da reconciliação era paciência, mas valia cada segundo. Alexandre regressou à esquadra com o ombro ainda em recuperação, mas com a cabeça erguida. Os colegas mudaram, cumprimentavam-no com respeito genuíno e o ambiente melhorava dia a dia. Ele decidiu ficar não para provar nada, mas para ser a mudança que queria ver. O conflito moral resolveu-se na ação corajosa que mostrou que o valor de um homem não se mede pela orientação, mas pelas escolhas. Rafael esperava-o em casa todas as noites. O apoio inabalável era o verdadeiro alicerce. No final de um turno calmo, Alexandre olhou para o Tejo refletindo sobre tudo. Foi correto perdoar os colegas que o traíram e isolaram, ou deveria ter exigido justiça formal para mudar o sistema de forma mais profunda?